Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dia de oficinas e palestras do 4C, Congresso Catarinense de Ciência e Computação. Lembrando que ele tem o patrocínio financeiro da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. E hoje temos a honra de receber aqui no nosso auditório o senhor Fernando Miller. Ele é um dos fundadores de uma das mais antigas empresas de propriedade intelectual, a Serumar, que agora é propriedade intelectual, antes era Marcas e Patentes, quando eu conheci a empresa. Ele é a primeira aqui do Alto Vale, que ajuda as empresas a proteger o seu patrimônio maior, que é a marca. Então, quem está fazendo as oficinas de empreendedorismo, a gente já passou por um pouquinho sobre isso, aquele famoso Rzinho ou C do lado da marca, que evita que empresas concorrentes coloquem algo parecido para tentar confundir os consumidores. O Fernando é formado em técnico de processamento de dados, graduação em Direito e pós-graduação em Propriedade Intelectual. Está aí quase defendendo o mestrado também em Propriedade Intelectual. Fernando, fique à vontade, seus alunos aqui do Instituto Federal. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom dia, turma. Tudo bem? De manhã cedo, né? Falar de propriedade intelectual, para quem trabalha com tecnologia, com programação, né? Com software, não é fácil, né? Mas eu vou tentar ser bem rápido e dinâmico para vocês não dormirem, né? Eu agradeço a oportunidade, né, do Instituto Federal Catarinense nesse evento, né, de oficinas, de painéis, de palestras e bate-papos. A propriedade intelectual tem muita ligação com o negócio de vocês, com a tecnologia da informação, com o software, com a computação. Ela está presente diariamente no dia a dia da atividade de vocês e é um tema muito relevante que vale a pena vocês terem um mínimo de conhecimento. A minha ideia aqui hoje é dar uma pincelada geral sobre o tema, tá? E depois, no finalzinho, a gente pode bater um papo mais específico sobre aquilo que vocês têm curiosidade, aquilo que vocês já ouviram falar, já viram, já escutaram, já leram, né? Então a gente pode conversar um pouquinho sobre a realidade de vocês. Vou falar um pouquinho da proteção do software, que tem lei específica, que é algo que é importante vocês entenderem, mas eu vou dar uma pincelada geral sobre tudo o que a propriedade intelectual atua, tá? Então, pode passar lá, Jovem. Então, o professor Fábio já me apresentou, né? Eu sou advogado, mas gente boa, tá? Ele falou em senhor, mas esse senhor eu vou me deixar para depois, né? Eu tenho 45 anos, né? Sou rio-sulense, natural daqui, nascido aqui. Eu sou casado, tenho 5 filhas meninas. Gurizada aí, daqui a pouco vai aparecer alguém lá em casa, daí nós vamos ter um tete-a-tete, né? 5 filhas meninas, né, de várias idades, 25, 19, 17, 5 e 3, né? Então a gente tem um investimento alto aí na família, né? Gosto de Rio do Sul, moro aqui, apesar do nosso escritório ter ampliado a área de atuação para o Brasil inteiro e se consolidado bem em todas as regiões do estado de Santa Catarina e no Sul, mas a gente optou por permanecer aqui, investir aqui, contratar pessoas aqui, desenvolver esse tema aqui, porque a gente é muito feliz com a nossa terra natal e faço votos também que vocês se desenvolvam, se realizem profissionalmente, possam crescer, ganhar dinheiro e ser feliz profissionalmente trabalhando aqui na nossa região, tá? Eu participo muito de atividades associativistas, então eu gosto de me envolver com voluntariado, então eu já participei da JCI, do Núcleo de Jovens da Associação Empresarial, já participei de Conselho Estadual de Jovens, Confederação Nacional de Jovens, na época que eu era jovem, e hoje a gente continua participando da OAB de Santa Catarina, na vice-presidência da Comissão Estadual de Propriedade Intelectual, então a gente tem esse envolvimento que também eu trago aqui para vocês, porque essa participação comunitária, essa participação associativista ajuda vocês a desenvolverem habilidades que a academia não ensina, né? Eu fiz graduação em Direito, mas a primeira especialização foi no associativismo, onde eu aprendi o conjunto todo das matérias que um empreendimento precisa, marketing, relacionamento, planificação de projetos, organização de reuniões, comunicação, isso tudo eu aprendi no associativismo.
E depois eu busquei uma especialização técnica em propriedade intelectual. Hoje estou terminando o mestrado. Na minha carreira de 10 em 10 anos eu quero subir um degrau na academia. Me formei em 2001, especializei em 2011. 2021 era para ser o mestrado, para 2022 em função da pandemia. Mas a gente está seguindo um planejamento, tá? Eu tenho a Serumar Propriedade Intelectual, que trabalha exatamente com esse tema que nós vamos falar. É um escritório multiprofissional. Ele é de atividades para técnicos de computação, profissionais de TI, engenheiros, arquitetos, engenheiros de diversas áreas, profissionais de marketing, advogados. Então hoje a gente tem um time lá de mais de 50 pessoas, tá? Todos de diversas profissões, para poder atender a propriedade intelectual como ela realmente demanda e precisa. Tá? Eu tenho também um escritório de advocacia, a MKS, aqui em Rio do Sul. Trabalha com o Alto Vale do Itajaí na área empresarial. A gente presta assessoria jurídica para a empresa. Lá nós somos em 13 advogados, mais de 4 profissionais que ajudam na estrutura, e atendemos voltado para empresário full service. Propriedade intelectual continua sendo a minha competência. E eu tenho uma administradora de condomínios, a 10, onde eu cuido do jurídico lá e ajudo no planejamento, mas tenho sócios que tocam, e aí a gente trabalha com administração de condomínios e compartilhamentos, tá? Pode passar. Tem um videozinho institucional de 1 minuto ali que eu vou pedir para vocês assistirem. Esse é o nosso escritório, lá aquela foto do nosso escritório fica na Alameda Liciliano Ramos, na frente do Patos de Churrascos. Pode passar. Já parou para pensar se os interesses da sua empresa estão protegidos? Marca, inovação, desenvolvimento de softwares. A Serumar é uma empresa especializada na proteção de serviços na área de propriedade intelectual e está preparada para te ajudar com registro de marca no Brasil e no mundo, proteção da inovação, informação estratégica para inovar, segurança e exclusividade no desenvolvimento de software, exclusividade de layout, design de produtos e suas embalagens, preservação estratégica de todo o patrimônio intangível das organizações. Uma equipe de colaboradores capacitados, que inclui advogados, engenheiros, administradores e técnicos. A Serumar Propriedade Intelectual trabalha para proteger o seu negócio e dar luz às suas ideias. Atuando desde 2000, estamos presentes em todas as regiões catarinenses, com 8 escritórios, e a matriz é em Rio do Sul. A Serumar Propriedade Intelectual também está presente nas associações empresariais, através da ferramenta Print. Se você já é nosso cliente, obrigado por usar nossos serviços. E se você deseja proteger o seu negócio e dar luz às suas ideias, entre em contato com a nossa equipe. serumar.com.br. Anote suas ideias, mas não esqueça de protegê-las. Só para vocês saberem que a gente existe. Vocês vão precisar, no trabalho profissional da carreira de vocês, de algum momento falar sobre esse tema e de ter uma consultoria sobre isso. Então, vocês já sabem aonde procurar, tá? Pode passar, jovem. É no balão, no primeiro balão. Aí. Bom, propriedade intelectual é um ramo do direito, como tem o direito de família, o direito criminal, o direito empresarial, o direito do trabalho, tem o ramo do direito da propriedade intelectual. Tá? Trabalha com a gestão do conhecimento humano aplicado na atividade econômica. Tudo que é feito no intelecto humano para uma atividade econômica passa pela propriedade intelectual. Tá? Então, pode passar mais um slide. Esse segmento visa atribuir titularidade a esse capital intangível. Então, a propriedade intelectual determina quem é o dono daquele conhecimento e daquela aplicação desse conhecimento na atividade econômica. E essa titularidade, ela tem prazo de vigência. Então, vocês vão entender que eu posso ser proprietário de um capital intelectual aplicado numa atividade econômica por um período. Alguns ativos eu posso prorrogar, outros não. Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Como ele é ramo do direito, ele é gênero. Daí divide em diversos segmentos. A propriedade industrial, tudo que é aplicado na atividade empresarial. Onde está industrial ali, leia empresarial. E aí nós vamos ter as marcas, as patentes, os desenhos industriais, a concorrência leal e desleal, a indicação geográfica. Aí nós vamos trabalhar com esse ramo da propriedade intelectual. Tá? Os direitos autorais, tudo aquilo que é personalíssimo, aplicado numa atividade artística, literária, musical. Então é nesse segmento.
Todos eles têm leis próprias, Lei 9279 de 96, Lei 9610 de 98, tem órgãos próprios para fazer registro e proteção, o INPI para propriedade industrial, a Agência Nacional de Cinema, a Biblioteca Nacional, a Escola de Música para direitos autorais, tá? Pode passar. E tem o software, que ele fica no meio disso tudo, tá? Ele não é nem propriedade industrial, nem direito autoral, ele tem características de ambos, e nós vamos falar sobre isso para vocês. Também tem lei própria, 9609, de 98, e no Brasil ele tem uma regulamentação que dificulta a apropriação da finalidade do software. Isso é o grande desafio no segmento de quem trabalha com tecnologia da informação, com desenvolvimento de sistemas, tal. E às vezes tu tens uma ideia para desenvolver um software com uma solução inovadora, ninguém tinha feito. E tu gostaria de apropriar essa proteção da finalidade, como se fosse uma patente. Mas no software é meio complicado, tem que ter uma ligação com hardware aí, com algum processo de hardware para tentar essa proteção. Se for só o sistema, a proteção é de direito autoral. Daí nós vamos falar um pouquinho. Pode passar. Então, os direitos autorais, eles são diversos, né? Personagens, obras literárias, obras de arte, até slogan é protegido por direito autoral, tá? Pode passar. Então, vamos falar de propriedade industrial, começar por patente. Alguém sabe o que é patente? É um registro de... Você fez algum produto, vai lá, patenteia aí para que outras pessoas possam usar ou até implementar, né? Isso implica novas patentes iniciais. É nessa linha mesmo, tá? A patente, ela é um registro, né? Uma espécie de registro, né? E o Estado que eu digo o governo brasileiro, né? E isso em todos os lugares do mundo, outorga para um inventor, atribuindo a esse inventor um período de exclusividade. A patente é um período de exclusividade, é um monopólio temporário para explorar aquele invento, em troca do conhecimento que o inventor passa para o governo desse invento. Porque para poder ter uma patente, tu precisa escrever a tua tecnologia de maneira clara que um técnico no assunto possa reproduzir. Tá? Esse é um requisito. E aí, o governo, para ter esse conhecimento do que foi inventado pelas pessoas, ele faz uma troca. Ó, tu traz para mim tudo que tu inventou de inovador e eu vou te otorgar uma exclusividade por um período. Isso é patente. Isso funciona assim no mundo inteiro. E essa vigência temporária da patente é o que garante para todos nós aqui esse desenvolvimento tecnológico que a gente vê. Vocês não sabem, mas nos últimos 30 anos isso desenvolveu muito. O Brasil e o mundo desenvolveu tecnologicamente em 3 décadas o que não foi desenvolvido em 200 anos no passado. E o sistema de patentes ajudou muito isso, porque as pessoas foram fazendo patente, transferindo esse conhecimento para o governo, e depois do tempo de vigência o governo socializa isso para todo mundo, emitindo cópias, mas daí dentro da regra, porque fora do prazo de exclusividade eu posso copiar. E aí gera concorrência. Se gera concorrência, o que acontece? Vocês que são da área de empreendedorismo, então da disciplina de empreendedorismo, você tem concorrência, o que acontece? Os preços diminuem, o mercado tem mais oferta de produto, as pessoas têm mais acesso a esses produtos, com preço menor, conseguem comprar, tem mais consumo e o desenvolvimento tecnológico acontece, porque a tecnologia chega ao maior número de pessoas possíveis. Tá? Então isso é sistema de patentes. Tá? Existe no Brasil e no mundo inteiro. O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais sobre o tema. Então a nossa legislação de propriedade intelectual, com exceção da questão do software, que em outros países ela é muito mais desenvolvida, né? Mas a questão de propriedade intelectual envolvendo direito autoral, propriedade industrial, ele é padrão internacional, as melhores práticas que nós vamos encontrar na América do Norte, vamos encontrar na Europa, na Ásia. Tá? Então, o Brasil é atualizado com relação a isso. O que nós carecemos, e isso é uma realidade, é conhecimento sobre esse tema, é de falar mais sobre isso, como a gente está fazendo aqui. Tá? Então isso vai com o tempo acontecendo. Tem um projeto novo do INPI que é PI nas escolas, propriedade intelectual nas escolas. Eles estão fomentando voluntários como eu a fazer aula para colégio de ensino fundamental. Para nós começar a falar para criança de 10 anos, 11 anos, o que é propriedade intelectual, o que eu posso copiar, o que eu não posso, o que é lícito, o que não é lícito. Tá? O que é pirataria, o que não é, quais os benefícios e os malefícios de cada item desse. Tá? Então, é nessa linha. Pode passar.
O termo patente vem do latim, né, que significa não estar secreto, é dar publicidade, que é isso que a gente falou. A patente, na verdade, é essa troca para poder dar publicidade ao coletivo sobre aquela tecnologia. Pode passar? E aí eu trago esse exemplo aqui para a gente entender um pouquinho como funciona, né? Quem criou o sistema de comunicação, o telefone, vocês sabem? Nem eu lembro. Graham Bell. Esse mesmo. Né? Eu ia dizer Lindolf Bell, mas esse é o nosso poeta aqui de Timbó. Mas é esse aí mesmo. Quando ele inventou o sistema de comunicação à distância entre duas pessoas, ele criou uma tecnologia nova, inovadora, que poderia ser protegida por patente. Então ele vai lá, escreve como é que ele desenvolveu isso, leva para o governo outorga para ele a carta patente, e durante 20 anos, só ele pode fabricar esse equipamento. É bom isso? Esse monopólio de 20 anos é bom? Para ele sim. Para ele sim. Para o coletivo é bom? Não. Porque todo monopólio para o coletivo não é bom. Certo? Estamos aí com o rolo do combustível. Né? Então, assim, não é bom, mas é uma troca. Porque se não otorgar esse monopólio para ele por 20 anos, ele vai botar no papel e vai publicar como é que ele fez aquela tecnologia? Não. E aí a gente não vai ter conhecimento. E ele morre e vai junto com ele. Então, essa troca, apesar de não ser boa, ela é justa. E é um modelo que foi escolhido há 200 anos já, tá? Patentes existem há 200 anos. Foi um decreto imperial que implantou a primeira regra de patentes no Brasil. Tá? Então, é algo que existe há muito tempo. Quando os outros profissionais que trabalharam com telecomunicação melhoraram essa tecnologia, depois de 20 anos caiu em domínio público. Todo mundo podia copiar. Não era mais exclusivo do titular. Qualquer um podia copiar. Não existe prorrogação de vigência de patente. É até 20 anos e deu. E é até 20 anos, porque pode ser menos. O máximo é 20 anos. Tá? Quando os outros começaram a copiar e a aprimorar, eles foram aperfeiçoando o telefone. No primeiro momento era uma caixa numa parede, né, fixa. No segundo momento já era um aparelhinho. No terceiro momento até ficou sem fio. Né? E assim, a tecnologia da comunicação sem fio era interessante? Era uma inovação? Era. Porque até então, enquanto não tinha o telefone sem fio, as pessoas tinham que ficar fixas naquele ponto para falar no telefone. Depois do telefone sem fio, eles já podiam circular uma distância de X metros. Dava mobilidade, levar o telefone para alguém. Depois veio o telefone celular. Né? Depois acabou o telefone. Alguém usa o telefone? Alguém faz ligação? Lembra da última vez que vocês fizeram uma ligação? Difícil, né? A gente tem um aparelho de celular, mas o que ele menos é telefone. Isso está em extinção. Ninguém mais vai se comunicar por telefonia. Ninguém. Isso é algo fadado a deixar de existir. Orkut. Alguém viu falar em Orkut? Orkut? Deixou de existir. É um espólio que tem prazo de validade. Tá? Então, isso acontece com todas as tecnologias. Elas têm ciclo. E um dia cai no esquecimento. Ninguém mais usa. Tá? Aconteceu aqui, até a nossa realidade de hoje. Essas melhorias que foram feitas por outros também podem ser patente, só da melhoria. Ou seja, todo mundo pode fabricar telefone, aparelho de telefone, mas sem fio, só o cara que inventou a tecnologia do sem fio. Por 15 anos, modelo de utilidade, melhoria em algo que já existe. Por 15 anos, ele pode fabricar o sem fio exclusivamente. Venceu os 15 anos, todo mundo faz sem fio. Aí tem que vir uma nova tecnologia para ser apropriada. E esse é o ciclo do desenvolvimento tecnológico. Cai em domínio público, todo mundo copia. Para mim ser diferenciado, eu inovo de novo, peço patente, cai em domínio público, todo mundo copia. E é por isso que a tecnologia do telefone criada por Graham Bell está na realidade que nós temos hoje. Senão nós não teríamos isso. O monopólio temporário é ruim? É ruim. Mas o benefício depois coletivo compensa a conta. Compensa a conta. Porque nós só temos a tecnologia de celular que tem hoje disponível na mão de cada um de vocês aí, graças àquele primeiro cidadão lá que fez a primeira vez o sistema de comunicação à distância. E os aprimoramentos disso, e o sistema de patentes que foi derrubando a exclusividade para que viesse nova inovação e assim sucessivamente. Tá? Mesma coisa com a energia elétrica aqui, né? Que foi o Thomas Edison? A lâmpada? Thomas Edison? Acho que é Thomas Edison, né? Fundou a GE, né? Ele criou a lâmpada.
né? E vocês não conheceram, mas existiam umas lâmpadas incandescentes assim, ó, terrível. Não iluminava nada, era amarelo. E hoje a gente tem uma tecnologia aí que consome uma mixaria e ilumina um monte. Todos esses aprimoramentos na lâmpada, até chegar ao modelo que nós temos aí, que já não é mais LED, né? Tem um outro nome já, mais avançado aí. Então, até nós chegarmos a essa tecnologia, teve aprimoramento, teve pesquisa, desenvolvimento, patente, proteção, exclusividade, domínio público e tal. Aí vocês vão dizer assim para mim, pô, mas não pode, cara. Não pode que essa tecnologia está protegida por tanto tempo. Isso aí muda todo ano, todo momento. As inovações vão acontecendo mesmo que a patente esteja vigente. Tem patente vigente que já ninguém mais usa. Porque já teve outras melhorias que vieram depois e que são apropriadas pelos titulares e aquilo fica obsoleto. Tá? Tem uma questão também de territorialidade. Até acho que nós vamos falar um pouquinho para frente. Passa o slide lá, João. Faz favor. Tem uma questão de territorialidade, depois eu vou comentar com vocês, tá? Aqui é a questão do banco de patentes que existe no mundo. Porque assim, todo mundo vai depositando patente, botando documento lá no mundo inteiro, né? E esses documentos, na verdade, nada mais são do que toda a inovação praticamente feita pelas pessoas no mundo. Porque todo mundo que inova com algo relevante busca uma proteção, busca patentear. Né? Então, esse banco de dados de patentes no mundo ele é gigante. No passado, não muito distante, era difícil de acessar, porque era tudo documento físico, papel, arquivado. O nosso INPI brasileiro aqui que arquiva isso, tem um prédio na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que é da antiga Rádio Nacional, que é estruturado para aguentar os equipamentos da antiga Rádio Nacional, e o INPI teve que ficar lá, não pôde ir para Brasília, porque não tinha prédio em Brasília que aguentava o peso dos documentos, teve que ficar nesse prédio, né? Que quando tu precisava procurar um banco de dados de patentes sobre tecnologia, tu tinha que ir lá pedir cópia de milhares de documentos, isso levava meses, né, para acontecer, era oneroso, depois tu tinha que ficar lendo isso, sem um método de indexação para procurar o que tu queria. Cara, o mundo já foi bem mais difícil do que é hoje. Hoje eu faço essas pesquisas em base tecnológica de dentro do nosso escritório aqui em Rio do Sul, no mundo inteiro, no banco de patentes da China, em chinês, em mandarim, com as tecnologias que tem. Então, olha como a gente tem facilidade hoje em dia. Eu não queria estar na pele do profissional de propriedade intelectual da década de 50, 60, 70. Difícil, cara. Mas eles faziam. Levava mais tempo, era mais oneroso. Hoje a gente faz uma busca em base tecnológica do campo de tecnologia aí em 30 dias. Provavelmente no passado levava um ano. Mas fazia. Né? Então, esse banco de dados de patentes tem um crescimento anual de milhares de documentos, isso continua crescendo, tá? E ele tem praticamente 80% de toda a tecnologia do mundo. E ainda vou dizer para vocês, tem muita coisa lá que não está no mercado, porque são projetos, são ideias que estão iniciando, que estão sendo testados nos países de origem, que não criou ainda uma escala comercial de mercado gigante. Então, tem muita coisa desse 80% que a gente nem sabe o que é. Então, assim, se vocês têm uma ideia, eu quero desenvolver um passador de slide, que nós precisamos. Quero desenvolver um passador de slide. Bom, mas o que já inventaram de passador de slide no mundo? Eu faço uma busca em base tecnológica, a Serumar faz, né, com o nosso time de engenharia, porque isso aqui é coisa de técnico, tá? De engenheiro, de profissional técnico, não é de advogado. O advogado entende da parte jurídica do documento, se ele está perfeito, se não está, se preenche o requisito legal. Agora, o conteúdo que está lá dentro é técnico. Eu não entendo nada de passador de slide. Então, eu não consigo fazer uma pesquisa em base tecnológica, porque eu não sei nem quais são os princípios que fazem o passador de slide. Mas o nosso time da área de técnica sabe. Né? Eles vão lá fazer uma pesquisa, eles vão trazer para vocês tudo que já existe de relevante no mundo ligado à tecnologia de passador de slide. Vão te entregar. E ainda vão dizer assim, isso aqui tu pode copiar porque está em domínio público, isso aqui tu tem que respeitar porque tem patente. Até tal dia. É legal isso para quem está fazendo inovação? Ajuda a desenvolver um novo produto? Saber tudo que já foi feito naquilo para daí tu começar dali para frente? Para não perder tempo para chegar onde os outros já chegaram? É legal isso? Alguém faz isso? Já ouviram falar nisso? Olha a realidade do Brasil. Isso que eu estou falando aqui para vocês é feijão com arroz nos países desenvolvidos. Quando nós vamos iniciar um projeto, a gente primeiro vê tudo que já foi feito, para não perder tempo para chegar onde os outros chegaram. Vamos desenvolver dali para frente. Qual é o empresário brasileiro que faz isso? Eu conheço alguns.
a Whirlpool, a Braskem, a Petrobras. Não, eles não é empresário, eles são mega empresários, grandes corporações. Ah, mas tem aqui em Rio do Sul a empresa tal, gato pingado, no universo de 300 mil empresas, tem 10 que fazem. Então esse é o nosso desafio no Brasil, educar sobre esse tema e sobre esse potencial disponível que está aí, para que seja usado, para não parar de chegar onde os outros já chegaram. É triste tu chegar, receber alguém lá no escritório, um empresário, e dizer assim, ó, estou trabalhando 5 anos nesse projeto, agora ficou bom, quero patentear, beleza? Vamos fazer uma busca em base tecnológica para saber o que já tem, para ver se preenche requisito de novidade, de atividade inventiva. Tá? Aí ele contrata a gente faz a busca, 30 dias depois a gente entrega o relatório. A gente mostra para eles assim, pô, já me copiaram. Ele, não, o senhor não entendeu, olha a data do documento. E ele olha lá, 1999. O que é isso? Em 1999 já criaram, o senhor ficou 5 anos desenvolvendo. E eu teria entregue pronto para o senhor se tivesse me procurado no início. O cara fica feliz? Triste, tá? Mas é a realidade. E para vocês isso não vai acontecer, porque agora vocês já sabem. Beleza? Pode passar. Então, utilizar esse sistema de base tecnológica de patentes tem várias vantagens. Primeiro, que te dá proteção, se tu tiver uma inovação. E segundo, que evita litígio, né? Porque daí tu já fica sabendo o que tu pode e o que não pode. Porque tu sabe onde é que tu pode andar. Terceiro, que é uma base de informação para iniciar. Segundo, né? Para iniciar projetos, né? Então aquilo que eu falei, você começa a desenvolver da onde os outros pararam. Né? Se porventura tu achar uma tecnologia lá que era exatamente o que tu queria, pô, esse aqui era o passador de slide que eu tinha que vender, não tem no mercado, mas está protegido. Faz uma licença, negocia com o dono, pede uma autorização, paga um royalty e explora o mercado, ganha dinheiro junto com ele. É possível. E, claro, dá para inovar fazendo aquilo que os outros já fazem. Né? Então, assim, daqui a pouco tu vai chegar na conclusão que o passador de slide que tu precisa para o mercado é esse. E ele já existe. E ele já foi objeto de patente, mas está em domínio público. Então, copia. Vai fabricar e vende, atende o mercado. Não perde mais tempo, não desenvolve mais nada. Só inova no teu negócio, porque tu está fazendo algo que tu não fazia, entendeu? Só que tu não precisa criar nada, pega o que já está disponível e vai trabalhar, vai ser feliz. Então esse sistema todo proporciona muitas vantagens, que a gente não pode deixar de fazer. Não esqueçam disso, quando vocês estiverem nos projetos de vocês, nas atividades empresariais de vocês, no que vocês for fazer, não esqueçam do seguinte: isso ganha tempo e dinheiro. Beleza? Pode passar. Dúvida sobre patente? Sobre o sistema de base tecnológica? Alguém tem uma dúvida? Se tiver, pode fazer assim. Desenho industrial também é uma forma de proteção de um ativo intangível. Também é propriedade industrial, também está ligada a produto, a mercado e tal. Só que ele não protege utilidade, ele não protege tecnologia que melhora isso, melhora aquilo, melhora aquele outro. Se tiver utilidade, é patente. Aqui ele protege muito exclusivamente o formato, a forma ornamental de um produto, de um objeto, tal, conjunto ornamental de linhas e cores, tal, que dê um visual, um aspecto visual inovador. Alguém aqui já comprou alguma coisa porque era bonito? Depois nem usou? As meninas nunca compraram nada assim que acharam lindo, depois foram calçar e era desconfortável? Dava caro? Era lindo para deixar na prateleira. Já fizeram isso? Isso é desenho industrial. A gente conquista o mercado pelo visual. E o ser humano é 65% visual. A nossa tomada de decisão é muito mais pelo visual do que por outros sentidos. Então isso é um ativo diferenciado, né? Calçados, veículos, frascos, né? De perfume, de embalagem e tal. Até garrafa de cerveja, torcidinha. Às vezes a cerveja pode ser ruim, mas eu vou comprar porque a garrafa é bonita. Então até isso. Né? Então esse é um ativo de propriedade industrial. A patente, eu falei para vocês, vigência de até 20 anos, não pode ser prorrogada. Modelo de utilidade 15, e aí vai, tá? O desenho industrial ele tem vigência de até 25 anos. Ele tem um período inicial de 10, depois tu pode prorrogar por 3 períodos de 5. Tá? Depois também cai em domínio público. Ah, mas eu tenho um design muito famoso, muito conhecido, e já passou os 25 anos e ninguém pode copiar. A garrafinha da Coca-Cola, por exemplo, a barrigudinha, né? O frasco do Yakult, que é um leite fermentado e tal. É que assim,
nós vamos falar depois de marca. Quando a embalagem vira sinal distintivo, ou seja, eu olho para aquela garrafinha e sei que é Coca-Cola, não precisa nem estar escrito. Quando eu olho para aquele frasquinho de Yakult lá, eu olho, não precisa nem ter rota, eu sei que é Yakult por causa do formato, ele virou marca, porque virou sinal distintivo. Aí ele tem uma outra proteção, depois da vigência do desenho industrial, pela marca. Mas isso é exceção, é só quando aquele formato passa a ser marca mesmo. Aí pode ter uma outra proteção. Mas a regra geral é 25 anos. Pode passar. Tem coisas que não dá para patentear, não dá para registrar, ou às vezes não é nem interessante. Então, assim, às vezes eu tenho um conhecimento muito específico da minha área, eu pesquisei demais, cheguei num resultado muito único, que dificilmente um outro profissional da área vai chegar. E eu não quero proteger, porque se eu proteger por patente, eu tenho que botar no papel e publicar. Se eu não fizer isso, é meu. Eu não tenho o título de propriedade de até 20 anos, mas eu tenho o conhecimento que é meu. Se eu não divulgar, se eu não socializar, se eu não transferir para ninguém o pulo do gato, é meu. Enquanto eu for vivo, eu exploro. Eu quero viver 100 anos, tenho 45, são 55 anos. É muito melhor do que os 20. Não é verdade? Então, assim, existem algumas coisas que eu não faço patente, porque não é conveniente, ou porque não preenche requisito. É uma metodologia, uma forma de fazer o que os outros fazem, só que diferente, e não preenche requisito. Daí isso eu guardo as 7 chaves como segredo de negócio. Tá? Claro que isso exige toda uma estrutura jurídica dentro da empresa, para isso. Existe muito controle, inclusive na parte de TI, né, porque é fácil de transmitir esse conhecimento através de tecnologia, né? E exige também muito treinamento, muito monitoramento. Tá? Só para vocês terem ideia, a Petrobras tem uma tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, que é aquela do pré-sal, que pega um fundo lá que é todo arenoso, tal, difícil de separar o petróleo da areia. Uma tecnologia que nem eu sei direito. E eles não patentearam tudo isso. Algumas partes, algumas peças, alguns equipamentos eles patentearam, mas o pulo do gato eles não patentearam. Tem só os 2 profissionais que conhecem o sistema todo, né? E eles mantêm isso dentro do negócio às 7 chaves. Tá? E vai ficar assim por um bom tempo. Daí, qual é os cuidados que ele tem que ter? Eu fui num congresso com o diretor jurídico da Petrobras, Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, da BPI. E o cara disse, olha, nós temos até o cuidado de eles não andarem juntos no mesmo carro ou no mesmo avião. Eles têm que andar, vão para o mesmo lugar, tem que ir separado. Porque vai que dá uma treta do avião cair. Vai estar os 2 dentro. Não tem como. Então, até esses cuidados tem que ter para proteger segredo de negócio. Juridicamente tem legislação, né? O Brasil contempla isso, e tem que fazer todo esse arcabouço aí de gestão do que é confidencial. Porque assim, eu não posso alegar que é confidencial se nem eu cuido disso. Né? Se eu não estou cuidando da confidencialidade disso, não tem como alegar depois. Tá? Pode passar? Isso está ligado a direito da concorrência, tá? Segredo do negócio é direito da concorrência. Vamos falar de marcas rapidamente, tá? A legislação brasileira contemplou a marca como sendo um sinal distintivo, visualmente perceptível. Então tem 2 requisitos preliminares. Tem que ser distintivo, para distinguir produtos e serviços, e tem que ser visualmente perceptível. Eu não consigo registrar uma marca sonora. Nós estamos aqui, daí tem uma TV ligada ali, vocês escutam plim, plim. Dá para saber que empresa que é? Dá. Mas essa marca plim, plim não está protegida como marca. Porque a marca sonora no Brasil, a legislação não contempla. Em outros países, sim. Mas, claro, pelo direito da concorrência, se uma outra emissora usar o plim, plim, a Rede Globo vai agir dizendo, tá tentando se passar por mim, está sendo desleal, está querendo desviar o cliente. Né? Então tem outros meios de defender, mas não é marca. Marca tem que ser visual. Tem marca olfativa, tem marca em movimento, marca em movimento. Né? O Itaú tinha uma marca que o pessoal fazia na propaganda de TV, a Brahma tinha a número 1, a Skol tinha o Desce Redondo, a Nokia, que vocês não devem conhecer, porque eu acho que sumiu ou foi incorporada por alguém, quando tu ligava o celular da Nokia, ele fazia uma imagem de 2 mãos se conectando, que era o slogan deles, Connect People, não? Então, assim, marca em movimento também existe, mas isso tudo está protegido pelo direito da concorrência, que é a propriedade industrial.
Tá? Tem um capítulo todo de direito da concorrência. Mas marca mesmo é só o que eu consigo ver. Tá? Pode passar. Elas podem ser nominativa, quando é só o nome, figurativa, quando é só a figura. Elas podem ser mistas, quando é figura e nome. E elas podem ser tridimensionais, quando é um formato, ou alguma coisa assim. Está ali a garrafinha barrigudinha da Coca-Cola. Está escrito Coca-Cola lá? Vocês conseguem ler? Mas quando vê, dá para perceber que é da Coca-Cola? Então isso é marca. É sinal distintivo visualmente perceptível. Então elas têm essas possibilidades aqui. Tem marca de certificação, marca coletiva, mas elas continuam sendo nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais, tá? Pode passar. Saiu fora. Aí, quando eu escolho um sinal distintivo, aqui fica uma dica legal para vocês que vão empreender. Quando eu escolho, e o Fábio está passando por isso lá com a esposa dele. Quando eu escolho um sinal distintivo para distinguir a minha atividade, serviço, produto, indústria, comércio, o que for, né? Para que ele seja exclusivo meu, ele tem que preencher requisitos, né? Distintividade, veracidade, disponibilidade, né? Eu não posso registrar uma marca que já está registrada para outro, né? Então tem vários requisitos. Muitas vezes o empreendedor que está iniciando, ele quer que a marca diga o que é o negócio dele, não é assim? Se alguém vai abrir uma farmácia, como é que vai ser a marca da farmácia? Farmamed. Droga Farma. Né? Porque ele quer dizer exatamente no nome da marca o que ele faz. Quando na verdade esse é um erro. Porque eu estou usando palavras comuns que são descritivas da atividade, ligadas ao que eu vou fazer e que não podem ser apropriadas. Porque eu não posso tirar a expressão propriedade intelectual do segmento de propriedade intelectual. Eu não posso tirar a palavra farma do segmento de farmácia. Eu não posso tirar o med. Né? Então esses termos são comuns, todo mundo vai usar. Então quando eu opto por termos assim, eu vou ser mais um, no meio de tantos. E aí eu não vou ter exclusividade. Né? Então esse é o desafio. Muitas marcas são formadas por termos comuns e acabam tendo exclusividade, mas tem que conviver com outras muito, muito próximas. Vamos brincar aqui de fazer um exemplo aqui. Eu gosto dessa brincadeira do extrato de tomate. Me dê uma marca de extrato de tomate. Pomarola. Qual outra? Elefante. Qual outra? Quero. Pode passar o slide. O pessoal lembra muito do elefante e do Pomarola. Lembra às vezes do Quero, às vezes lembra do Quinó, mas lembra muito desse. Tá? Mas por que vocês lembram desse? Será que é só pela fama dos produtos? Ou é porque esse nome não tem nada a ver com extrato de tomate? Porque me conta, o que aquele elefante verde tem a ver com tomate? Não tem nada a ver. Esse caráter fantasioso, essa loucura de associar um elefante verde ao tomate vermelho é o que faz a marca ser forte, vai ser distintiva e única. Tu não vai encontrar no mercado outra marca de extrato de tomate ou de produto semelhante que seja elefante, elefantinho, elefantão, elefantaça, elefantudo, não vai encontrar. Porque eles têm exclusividade, eles são únicos, unicidade. E isso é o que todo mundo quer quando tem um sinal distintivo. Uma marca única, que não tenha outra, até porque você quer explorar isso. Tá? Passa mais um slide. Por que ninguém lembra das outras? Tomatino, Stratomato, Tomato, tem uma marca Tomato. Gran Tomato, Tomatelli, por que ninguém lembra disso? E Tomato é famoso, é da Sica, tá? Também. E por que ninguém lembra? Porque é mais um tomate no meio de tantos. É mais um. Isso não grava, isso não fica no nosso subconsciente. Então quando tu vai no mercado comprar extrato de tomate, esses aqui tu vai comprar pelo preço. E o outro tu vai comprar pela fidelização. Ah não, tem que comprar o elefante, senão apanha da mulher. Pouco importa se custa 4, ou 5, ou 10, e esse aqui custa 2. Pouco importa. Agrega valor, fideliza clientes, né? se torna realmente único, diferenciado. Então quando vocês forem criar suas marcas, pense nisso. Né, Fábio? Essa obrigação de coexistência, todo mundo tem aqui. Ó. Isso aqui tudo é marca registrada. Tá? Tudo é marca registrada. Porque no conjunto são diferentes e o tomate não é exclusivo de ninguém. Então eles têm que conviver todo mundo. Todo mundo. Eu sou mais um tomate no mercado.
É uma opção. Vocês podem fazer isso. Não tem problema nenhum. Ninguém vai reproduzir tomatelli. Tomatelli é só do dono. Mas o tomatelli tem que conviver com o grande tomato, com o tomato peste, com o tomatino. Né? Então, assim, ele suporta um ônus de convivência com marcas muito parecidas. É uma escolha. Quer ser o elefante? Tenha o caráter fantasioso da tua marca. Desassocia a marca do que tu vai fazer. Se elefante, lembre-se, tá? Tomate é mérito do criador, que fez esse trabalho todo de associar uma coisa a outra. E assim nós vamos ter outras marcas. Fórum para roupa, né? Aurora para alimentos, né? Então assim, tu foge do que tu faz, o termo não diz o que tu faz. Se tu lembrar daquele produto em função do termo, é mérito do criador. Tá? Então esse é um desafio para vocês quando vocês montarem as marcas de vocês. Pode passar. Bom, e as marcas podem ser iguais? Pode ter marca idêntica no mercado? Pode. Qual é o requisito para isso? É a distinção entre os produtos e os serviços. Então elas têm que ser coisas completamente diferentes. Marca Gol. Tem para uma empresa de aviação, tem para um automóvel da Volkswagen, tem para... Dá um negócio. Eu não vou lembrar, mas tem 3. Marca Veja, tem para produto de limpeza e para revista. Marca, passa mais um slide, eu acho que eu tenho uns exemplos aí. Marca Renner, tem para loja de departamentos e para tinta. Marca Todeschini, tem para acordeon, para bolacha e para cozinhas. Né? Continental, tem para pneu, para fogão, para cigarro. É possível? É possível. Alguém compra o cigarro achando que é um pneu? Só se o cigarro for daquele atentado, né? Aí o cara já mistura todas as coisas. Agora, se não, dá para distinguir, né? Ninguém vai comprar um cigarro achando que é um pneu e vice-versa. Então, essa diferença entre os segmentos de atuação, que não gera confusão na cabeça do consumidor, é permitida. Então, a marca, diferente da patente, ela exige uma novidade, mas é novidade relativa. Enquanto a patente é absoluta, a minha tecnologia não existe em lugar nenhum do mundo, então é uma patente. Se já existia na China, não é patente. Porque já existia, tu não foi inventor. Se tu pode copiar ou não, é outra coisa. É regra de jurídica. Agora, que tu não vai ter patente, tu não vai ter, porque lá na China já tinha. Entendeu? A marca não. A marca ela é novidade relativa para o segmento que eu uso dentro do Brasil. Claro que se eu pegar uma marca muito famosa mundialmente, né? A Coca-Cola, por exemplo, gosta de proteção especial. Eu não vou conseguir registrar Coca-Cola para nada. Ah, então eu posso fazer Coca-Cola para escada. Não tem nada a ver com refrigerante. Não, não pode. Porque essa exceção das marcas famosas tem que respeitar. Mas os outros nomes, que é infinitamente a maioria, eu posso usar porque eu quiser, desde que não exista naquele segmento. Beleza? Pode passar. Ah, tá aí a exceção das marcas famosas. Do Brasil, inclusive, tem uma lista das marcas famosas do INPI, que são as de alto renome. Aqui tem algumas, né? São outras, são 100 marcas aproximadamente. Né? Então, tem marca que eu não consigo usar. Posso usar FIFA para fazer veículo? Não. Como é que tem a ver a FIFA do futebol? Não tem nada, mas a FIFA é a FIFA. O que distingue uma marca dela ser comum para ela ser a Coca-Cola? Tipo, que fator decisivo? É fama mesmo. É reconhecimento de alto renome. Isso é feito num processo. Tá? O titular da marca tem que comprovar que ele é uma marca famosa. Tem um procedimento para isso. Tem atuação nacional e internacional, presença em todos os cantos do país, investimentos altos em marketing, mídia, divulgação, market share do mercado tem que ser expressivo, né? Não pode ser o menor competidor, né? Então, assim, tem regras para isso, tá? Mas é reconhecimento, é um processo. Quando eu tenho uma marca famosa e quero ter esse reconhecimento, eu tenho que encaminhar um procedimento junto ao INPI para ser reconhecido. Tá? Esse é o nosso trabalho. O que mais? Passa mais um, faz favor. Bom, eu acho que eu não sei se eu pulei o slide do software, mas eu quero falar para vocês um pouco do software, tá? Eu falei aqui dos principais ativos de propriedade industrial, não falei de direito autoral muito, porque o meu tempo... Como é que está meu tempo aí, Fábio? Está tranquilo, tem mais uns 20 minutos aí. Tá. O direito autoral, primeiramente,
ele também tem sistema de registro, também tem vigência. A marca, eu não falei para você, a marca é vigente por 10 anos do registro, só que ela pode ser prorrogada infinitamente, de 10 em 10 anos. Então, a Coca-Cola tem registros centenários, né? O que é possível. Então, a marca ela só cai em domínio público e fica disponível para outro, né, se eu perder o registro. Né? Então, tem marcas antigas aí, Mesbla, Maspin, fica aí no domínio público e qualquer um pode se apropriar. Não sei se vale a pena ou não, porque tem uma história por trás de cada marca, né? Então tem que ser uma análise do empreendedor. Né? Nós temos um cliente nosso aqui do Alto Vale que é titular da marca Tobacco para microfone. O Tobacco é uma marca conhecida mundialmente, só não tem alto renome. Então, isso tudo pode. Tá? É estratégia, tem que avaliar o contexto, a situação, né? Precisa de uma orientação, é possível. Vigente por 10 anos e pode ser prorrogado infinitamente, tá? Direito autoral. Os direitos autorais, eles independem de registro. Eu não preciso registrar para ser o titular, eu só preciso provar a autoria. O requisito do direito autoral é provar a autoria. Então, se eu escrevi um livro, não quero fazer o registro na Biblioteca Nacional, eu não preciso fazer o registro, mas eu tenho que provar que fui eu que escrevi. Como fazer? É um desafio. Vou publicar, né? Vou fazer um evento de lançamento. Não tem muitas vezes, vocês acompanham o lançamento do livro do fulano, esses eventos, essa divulgação é exatamente para criar o registro da autoria. Né? Eu vou registrar em títulos e documentos, né? Eu vou disponibilizar no meu site. Como fazer é um desafio. A melhor prova é o registro, porque a lei prevê que pode ser registrado na Biblioteca Nacional. Tá? O direito da propriedade industrial, ele é atributivo. Ele atribui o direito a quem requer o registro, ou seja, só é dono quem registra. Patente, marca, desenho industrial e esses ativos, só quem registra é dono. Se tu não registrou, está no domínio público. Todo mundo pode usar, ainda que tenha sido você o criador. Tá? Se você, de alguma forma, criou algo que não é propriedade industrial, é autoral, um livro, uma música, uma composição, uma melodia, uma obra de arte, e quer ter proteção, existe registro. Mas ele é declarativo, ele é só para declarar que você é o autor. E naquela data, naquele dia, naquele horário, você protocolou um processo dizendo que era autor daquilo. Tanto que se tiver um processo anterior por outro do mesmo conteúdo, você é a cópia. Né? Então, o registro serve para declarar que naquele momento, naquele ato, você se disse autor daquilo. É o melhor documento. Pode ser feito de outra forma? Pode. Tá? O direito autoral ele tem uma regra de vigência diferente. O dono do direito autoral, o autor, ele é titular durante toda a vida e os seus herdeiros são titulares por até 70 anos após a morte do autor. Você já deve ter ouvido falar que os filhos do Tom Jobim ganham direitos autorais, vivem disso. É isso aí mesmo. Então, existem direitos autorais que foram criados por pessoas que já faleceram e os herdeiros estão gozando disso, quem sabe até 2 gerações, por até 70 anos após a morte. Só cai em domínio público 70 anos após a morte. Discussão lá nos Estados Unidos, que eu não me lembro como é que ficou. O Walt Disney fazia 70 anos que tinha falecido. Estava caindo em domínio público toda a criação do Walt Disney. Tá? Obviamente, as empresas Disney pegaram tudo isso e fizeram outros registros de outra forma. Por exemplo, pega o Mickey Mouse, que é um personagem, é direito autoral, e registra como marca. Porque no final das contas ele virou um sinal distintivo do negócio Disney. Né? Se tu vê o Mickey Mouse, tu lembra da Disney. Né? Então eles fizeram outras proteções para se proteger. Vai ter muita coisa que não era possível de proteger e que foi criado por Walt Disney e está caindo em domínio público, podia ser copiado. Aí tinha uma briga lá nos Estados Unidos para mudar a lei. Sabe como é que é no Brasil? Essas coisas, se a lei não está boa, nós mudamos. Se não atende os nossos interesses, nós vamos mudar. Ele estava fazendo lá. Eu não me lembro como é que ficou. Se vocês quiserem pesquisar depois, na internet vai ter. Tá? Mas isso acontece. Cai em domínio público. Cair em domínio público, o que significa? Todo mundo pode usar. Todo mundo pode usar o Mickey Mouse? Não. Tem proteção por marca. Mas tem outros personagens, outras criações do Walt Disney que não tem esse requisito. Poderia ser utilizado. Tá? Então, o direito autoral tem essa característica. O software, ele não é propriedade industrial e não é direito autoral. Ele tem lei própria de software. Só que, veja bem,
A lei do software é 9.609 e a lei de direito autoral é 9.610. É uma depois da outra, de 98. A lei do software, no final, diz que o que competir ao software vai ser regulado pela lei de direito autoral, que veio depois. Uma lei anterior remete a uma lei que não existia, que ia ser criada depois. Mas tem isso na lei. Tá? E o registro do software ficou a cargo do INPI, que é propriedade industrial. Então, se eu crio um software e quero registrar, eu tenho que procurar o INPI para fazer o registro. Esse registro também é declarativo, ele não é atributivo. Ele é só para declarar que naquele dia, naquele horário, naquele momento, você se declarou criador daquele código-fonte. Que tu protege só o código-fonte. Tá? Esse código-fonte é como se eu fosse proteger um livro. Porque no final das contas, o desenvolvimento do software é uma redação de um algoritmo, certo? Quem é do software, mais ou menos isso? Eu vou redigir um desenvolvimento que é quase uma obra literária. Eu vou escrever ali todas as funções, os comandos, as rotinas, tal, que eu quero que seja feito. Essa redação é o que eu consigo proteger. Ninguém pode copiar aquela redação, porque é tua. Tu vai lá e faz o registro, ou tu prova de outra forma a autoria, e é teu. Tá? Então, esse registro dá para fazer. Só que muitas vezes essa redação leva a uma finalidade que ninguém estava fazendo, que é inovadora. Né? Então, assim, eu desenvolvo um software para solucionar um problema que ninguém tinha visto. Né? Sei lá, quando criaram o WhatsApp, né? Era uma dificuldade da comunicação no celular, tal, SMS, inclusive SMS é outra coisa que deixou de existir. Né? A gente só recebe dos chatos que ficam mandando anúncio, venda isso, promoção daquilo, né? Pode pegar o meu SMS no celular, lá não tem nenhuma mensagem de alguém para mim, de uma pessoa do meu relacionamento. Ninguém mandou um SMS, desde que eu peguei o celular. Ninguém. Mas tem 200 SMS da Vivo, da Casas Bahia, da sei lá o que e tal. A Defesa Civil e a CNS também mandam. Mas porque eu cadastrei. Aí foi uma opção minha. Né? Mas também são chatos, porque eu fico mandando de 2 em 2 horas que está chovendo. Né? É, coisa de louco. Eu estou vendo que está chovendo, porque já mandaram uma vez, está bom. A não ser que vai acontecer uma tragédia, né? Aí me manda mensagem. Então, assim, essa redação do software eu protejo por registro e ela é minha. Se alguém copiar a redação ou se apropriar dela para fazer um outro sistema para concorrer comigo, é ilícito. Eu vou conseguir evitar e bater. Mas se eu criei a redação do WhatsApp para solucionar um problema que até então ninguém tinha solucionado, e desenvolvi do meu jeito, botei no mercado, né, registrei a marca, né, o WhatsApp, né, eu tenho exclusividade desse conjunto. Mas veio alguém que começou do zero e do jeito dele desenvolveu uma solução equivalente, o Telegram. Criou uma marca própria. Isso no software é possível. Eu desenvolvo um sistema ERP para gestão de empresa, que ninguém tinha feito. Daí vem outro e faz também, mas faz do jeito dele. Começa do zero, desenvolve, cria a marca dele, é possível. Então, a proteção da finalidade, mesmo que você tenha sido o inovador, o inventor daquela solução, não é possível de proteger no Brasil. Isso seria patente de software, que é aquele monopólio temporário para que durante um período só você pudesse vender aquele software, porque foi tu que desenvolveu a solução. Isso seria sensacional para a área de vocês. Mas no Brasil não tem, infelizmente. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na área, mas no Brasil não tem. Tá? O Brasil é característica de direito de autor essa proteção. Tá? Então, é um desafio para quem trabalha nesse segmento, inclusive fomentar a mudança da legislação. Ah, mas tem no Brasil patente de software? Tem alguns processos que são de automação, que daí é software vinculado a um hardware, né? Que daí tem um hardware que foi criado, uma máquina, um equipamento, ou outras coisas que foram criadas que através do software ele cumpre a função. Então tu protege o conjunto do equipamento e tal, e desse software de automação. Existe, tá? Mas são desafios bem específicos que não são fáceis de atender os requisitos. Você está falando sobre essa patente aí de software. Tipo, se alguém criar um software lá no país que tenha, e vem aqui para o Brasil, alguém copiar, como fica? Boa pergunta, porque nós temos que falar um pouco dessa parte internacional aí, tá? Da territorialidade, até comentei com vocês. A proteção vai ser sempre no país que tu protegeu. Então, assim, eu fiz a patente no Brasil, aqui no Brasil eu tenho monopólio.
Se eu quiser monopólio no outro mercado, eu tenho que proteger lá no outro mercado também. E tem regra para isso, tem prazo, tem momento, tem procedimento e tal. Mas é possível. Então, assim, claro que uma patente de software americana não vai ser protegida no Brasil, porque o Brasil não contempla essa legislação. Então, eu só posso fazer aonde é contemplado. Por exemplo, patentes de invenção e de modelo de utilidade tem em torno de 170 países que seguem os mesmos tratados do Brasil. Então, eu consigo proteger uma invenção no Brasil e estender para 170 países. Vou comentar um exemplo que eu gosto de citar, que já está em domínio público e tal, né? A Pfizer, em 1991, criou uma tecnologia para tratamento de um problema masculino e desenvolveu o Viagra. Protegeu em quase todos os países do mundo. Então, eles tinham exclusividade daquela tecnologia em quase todos os países do mundo. Investiram bastante? Investiram. Fazer processo de patente numa feira de países é caro. É caro. Mas é a Pfizer, um dos maiores laboratórios do mundo. É óbvio que eles têm condições de fazer isso. Então, eles protegeram. Então, eles conseguiram estender a exclusividade desse monopólio para praticamente o mundo todo. Até 2011, 2012, tá, essa patente era vigente. E só eles podiam desenvolver aquele produto. Era exclusivo. Então, era caro, ganhar dinheiro que nem água, né? Depois caiu em domínio público, daí veio o genérico, que está aí até hoje. E, obviamente, os preços do produto da Pfizer também diminuem, porque vem a concorrência, né? Torna mais acessível ao público, o preço diminui, eles estão obrigados a baixar também. Então, essa proteção internacional é possível, mas a vigência é só dentro do país. Veja bem, se alguém protegeu uma patente na Alemanha e não estendeu para o Brasil, é domínio público aqui, tá? Então, quando eu faço busca em bases tecnológicas, dentro daquele escopo do que tu quer, eu vou te dizer isso. Ó, a tua tecnologia tem lá na Alemanha, mas a patente deles não está protegida no Brasil, pode copiar. É interessante. Então, essa territorialidade é assim. O software tem a proteção em cada país também, só que daí tem que seguir as regras que cada legislação interna tem. Né? Então, eu não posso estender uma patente de software para o Brasil, porque aqui não é contemplado. Daí não tem como. Então, no caso, se tem algum software que tem patente fora, aqui o cara pode copiar? Não, tu pode copiar a função, a finalidade. Tu não pode copiar o desenvolvimento, mas a finalidade pode. Então, assim, tu descobriu um software na Alemanha que atende uma necessidade do mercado aqui, que ninguém fez. Tu vai lá e desenvolve o teu para aquela finalidade. É possível. É possível, mas tu tem que desenvolver o teu. Entendeu? Tu pode até olhar aquele software, pegar a ideia do negócio. No caso, lá né? fora não poderia copiar um software. Lá fora, onde ele tem a proteção, tu não poderia fazer naquela função. Tu não poderia desenvolver o teu e botar no mercado, porque ele tem proteção. Entende? Agora, fazer aqui no Brasil, tu poderia. Tá? É bem assim mesmo. Quando acontece que você está em território que não tem legislação vigente, por exemplo, águas internacionais, no espaço, vamos usar assim. Daí não tem... Daí é terra de ninguém. É terra de ninguém. Mas, por exemplo, o cara... Mas isso é difícil, né? Porque, claro, vai ter tecnologia para essa finalidade, mas... Porque assim, a proteção, por exemplo, do segredo de negócio da Petrobras, ou das patentes da Petrobras, que está lá em alto mar, ela é aplicada aqui, porque ninguém vai lá em alto mar fabricar. A fabricação é aqui. Então tem que impedir que seja fabricado aqui. Posso o cara montar uma empresa no meio do oceano, onde não tem legislação, não está sujeito à legislação de ninguém, ele faz o que ele quiser. Entende? Só que qual é a viabilidade disso? No espaço ou na Lua? O cara, vou montar uma fábrica de equipamento para copiar os produtos da Petrobras na Lua, beleza? Boa sorte. Então, essa questão é assim. Mas, geralmente, o que acontece? Tudo acontece, tudo é produzido, processado, desenvolvido em territórios que têm legislação. Tá? Tu disse que quando é protegido na lei daquele país, né? Mas, por exemplo, o software que nem tem o Microsoft Word e tem o LibreOffice, que eu acho que os dois são dos Estados Unidos. Provavelmente lá nos Estados Unidos o Word já está em domínio público. Provavelmente. Mas quando acontece de tu criar um software novo e tu registra lá nos Estados Unidos, a pessoa não pode fabricar lá. Tem proteção da finalidade, né? Da finalidade. Então, assim, só que tem que considerar o seguinte, tudo que já é de domínio público eu posso fazer. Sim. Então, muitas vezes, assim, editor de texto está em domínio público. Todo mundo sabe como é que funciona, já existe há muito tempo, desde a época do Fácil, aqui de Blumenau. Né? Editor de texto existe. Então, fazer editor de texto eu posso fazer.
aqui no Brasil eu posso fazer qualquer editor de texto, desde que eu faça do meu jeito. Lá nos Estados Unidos, de repente, a Microsoft tem uma proteção, inclusive tem discussão judicial sobre isso, proteção de alguns ícones que eles criam no editor de texto, para fazer atalho, para fazer função e tal. Isso não pode ser copiado pelo LibreOffice, entendeu? Porque lá eles têm patente. E tem discussão, se tu procurar na internet, tem discussão, né, entre essas empresas aí, sobre alguns pontos assim, eu criei a função tal lá no editor de texto e o cara está me copiando. Tem briga da Apple com a Microsoft, da Samsung com o Google, cara, tem. Isso acontece muito. Eu normalmente mostro para os alunos, Fernando, que é o imprimir. Se tu olhar, cada software tem um botãozinho de imprimir. Um botãozinho de imprimir, o desenho da impressora é diferente. Isso também acontece, a proteção dos ícones, né? Isso protege o visual do ícone. O disquete. O ícone da Microsoft, da Apple, tal, é exclusivo deles, porque é tudo marca. Tudo registrado. Cara, se tu pegar a lista de marca registrada no Brasil dessas empresas, é gigante. Né? Imagina no mundo. Então, isso tudo acontece. Então, assim, onde tem proteção por patente, protege a finalidade, mas também cai em domínio público. Também pode ser copiado depois da vigência. Né? Então, isso tudo acontece. E outra, tem muita coisa, às vezes, que eles trocam entre eles. Né? Um desenvolve uma coisa, outro. Daí chega à conclusão que os dois somados é melhor. Daí eles transferem tecnologia, eles autorizam um a usar, o outro a usar. Os dois têm a função. Isso acontece muito também. Qual que é o tempo? Cada país daí tem a sua regra. Em patente de software eu não sei te dizer, porque também é uma legislação específica, né? E não deve ser 20 anos. Porque 20 anos, qual é o software que dura 20 anos? Né? Inclusive eu costumo dizer que software nunca está pronto, está sempre em desenvolvimento, porque todo dia tem uma coisa nova para implementar. Eu nunca vi um software pronto. Né? Tanto que tem versões, o cara vê, vou comprar o pacote Office de prateleira, pode comprar, amanhã vai ter uma versão nova, porque está sempre em desenvolvimento, isso é eterno. Não existe software finalizado, na minha concepção, é pessoal meu. Né? Quando eu estudei técnico em processamento de dados, que eu fazia programação, em COBOL, em Clipper, em Pascal, eu não ouvi falar essa coisa, não. Eu cheguei a programar isso aí. Eu cheguei a essa conclusão, que nós nunca vamos ter um software terminado. Ele vai estar pronto para usar, mas ele vai estar em constante desenvolvimento. Atualiza. Ad eterno. E isso é bom, tá? No mercado de você, porque vai ter sempre serviço, vai ter sempre versão nova para vender, para atualizar, para instalar. É bacana. Aqui está a parte da proteção internacional, né? Então, o Brasil é signatário da Convenção União de Paris, que é uma convenção que trata das regras gerais de propriedade intelectual. 172 países signatários. Cara, no mundo, nós são reconhecidos 204, 205 países. Mas relevantes mesmo não é mais do que 170, 180. Porque vai ter assim, paísinho lá, a ilha, não sei das quantas lá. Né? Então, assim, a grande maioria dos países do mundo, 99% da economia do mundo, está dentro desse tratado da Convenção União de Paris, que normatiza a propriedade intelectual padrão no mundo inteiro. Então, isso que vocês estão ouvindo aqui é a regra no mundo inteiro. Vai ter particularidades, né? A patente do software, a vigência e tal, mas o que vocês estão escutando aqui funciona no mundo inteiro. Tem um tratado de cooperação em matéria de patentes, para fazer os registros internacionais e a socialização dos bancos de dados. Né? Então, assim, como é que eu consigo acessar o banco de dados da China? Porque a China aderiu a esse tratado e ela disponibiliza isso para o mundo inteiro. Né? O Escritório Europeu de Patentes, ele tem uma particularidade, né? Porque é só a Europa lá que tem um modelo diferenciado, e nesse escritório dá para trabalhar em 38 países no único lugar. Eles centralizaram lá, dentro de um escritório, toda a atividade de propriedade intelectual de 38 países. Então, hoje eu quero fazer um registro de marca, eu faço um registro unificado na União Europeia. Aqui não, aqui tem que fazer no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, é um pouco mais oneroso, né? E o protocolo de Madrid, que permite hoje para os países que são aderentes a esse protocolo estender a proteção da marca através do seu instituto. Então, assim, eu quero registrar a marca no Brasil e nos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos aderiram ao protocolo de Madrid. Então, eu encaminho no Brasil e digo para a autoridade brasileira que eu quero fazer nos Estados Unidos também. Então, eu encaminho o protocolo lá através da autoridade brasileira. O que evita de eu ter um escritório lá nos Estados Unidos, encaminhar direto no INPI de lá e tal, eu gerencio tudo por aqui. Então é para facilitar o registro internacional. Veio também algumas melhorias com isso, que é o depósito multiclasse, que é, por exemplo, eu quero depositar uma marca para 3 atividades, para 3 tipos de produto. Ramo da confecção, eu quero vestuário,
vestuário, calçados, quero cintos e bolsas e quero lojas, comércio. São 3 atividades distintas. Antes eu tinha que fazer 3 registros, agora eu faço um só para as 3 classes, fruto do protocolo de Madrid. Permite também a multititularidade. A marca é minha e tua, então vamos registrar no nosso nome, dos 2. Agora é permitido, antes não era permitido. Então isso tudo trouxe benefício. Volta um slide ali, jovem. Está dando favor? Só volta um. Aí. O que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês refletir, além dessas provocações que eu fiz para vocês quando vocês estiverem empreendendo, tá? A propriedade intelectual, ele é um diferencial de competitividade muito grande. Quem sabe usar essas ferramentas é muito competitivo, está sempre na frente, está inovando com menos custo, está atendendo o mercado de maneira realmente diferenciada e agrega valor, tá? Então não deixem de empreender pensando nesse assunto aqui, vocês têm que passar por isso aqui, porque isso aqui realmente faz a diferença, tá? O que a gente sugere? Vai começar um negócio, realiza um diagnóstico de propriedade intelectual. Sinais distintivos, inovação, faz um diagnóstico, faz busca em base tecnológica, pesquisa se o teu sinal é forte, é fraco, se está disponível, se não está, se vai dar certo, se vai dar errado. Faça isso. Inclua no planejamento estratégico da tua empresa, do teu negócio, um investimentozinho nisso. Vou fazer uma busca em base tecnológica uma vez por ano, eu vou registrar uma marca por ano, eu vou registrar um software por ano. Então, inclua no orçamento, busque saber o investimento e inclua lá no teu planejamento. Tá? Crie uma diretriz para isso, porque tudo que tu planeja, define meta e percorre, tu alcança. Se fica sempre para depois, não está escrito ali que tu vai fazer, tu não faz. Entende? Que é o grande problema do empreendedor. Ele cuida lá da folha de pagamento, dos tributos, da matéria-prima, né? E não trata desse assunto. Ele nunca faz, está sempre preocupado com outras coisas, nunca faz. Né? Aí fica para trás. Né? E utiliza, né, tudo que está disponível, não deixa de usar as bases de inovação tecnológica. Busque a proteção, porque vocês assistiram a batalha do bilhão lá, do Google Earth com o TerraVision? Vocês entenderam por que os caras ganharam? Alguém viu? Quem viu? Não viram a batalha do milhão? Tu viu? Não deixe de assistir, está disponível na Netflix. A briga do Google Earth com o TerraVision. Conta a história dos caras que criaram o algoritmo, isso é tudo negócio de vocês, cara. Criaram o algoritmo de desenvolvimento do sistema de busca que o Google Earth usa, dos mapas e tal, né? E lá tem a história dos caras. E eles ganharam a discussão no final, única não, mas em especial pelo fato de ter patente. Entendeu? Porque lá permitia patente de software. Era na Alemanha, né? Berlim. Isso. Então eles conseguiram patente, fizeram as proteções que tinham que fazer e conseguiram daí ter esse documento com força. Tanto que a história conta que eles não queriam nessa discussão. Mas os advogados do escritório olharam e disseram, porra, mas aqui os caras têm que brigar por isso, né? E aí incentivaram os caras a fazer a discussão. Eu não me lembro se fala no filme de valores, mas acho que não, né? Mas se o nome é bilhão, então a gente já sabe que não deve ter sido barato o negócio pro Google. Mas eles tinham, foi ofertado 5 milhões para o licenciamento. E aí depois, o que a Google fez? A Google jogou o Google Earth totalmente gratuito. E daí eles tentaram provar que, ficando aqueles minutos a mais e tal, daria na faixa de 720 mil acessos dia. E aí, multiplicado lá por não sei quantos centavos, daria alguns bilhões. Uhum. E aí a Google... Não, mas nós não compramos nada pelo Google Earth. E aí, então, voltou ao dinheiro, os 5 milhões de dólares que eles tinham ofertado no início. Uhum. E depois fecharam um acordo de sigilo. Que esse valor ninguém acabou. Sabe, né? É que daí esse acordo é sigiloso, né? Exato. Mas, cara, isso que nós estamos falando aqui hoje, patente de software, propriedade intelectual, está estampado nessa série. 3 ou 4 capítulos. Vocês têm que assistir isso aí.
E quanto antes, melhor, porque daí pega o nosso bate-papo aqui, vocês vão associar aos acontecimentos ao que nós estamos falando aqui, tá? Então, assim, busque a proteção. Porque eu já vi muita gente que criou e não levou. E não levou, porque não protegeu. Botou no mercado, deu de presente para a coletividade. Muito obrigado. Santos Dumont, baita inventor brasileiro. Criou um monte de coisa, inclusive o relógio de pulso foi ele que criou. Vocês sabiam? Nunca protegeu nada, deu tudo de presente para a coletividade. Todo mundo agradece ele, todo mundo lembra dele, ele entrou para a história. Muito obrigado. Ganhou dinheiro? Então assim, você pode entrar para a história. Cria um negócio revolucionário, inovador, que muda o mundo e dá de presente para a coletividade, para entrar para a história. O cara que inventou a penicilina, não tem problema, vocês vão entrar para a história, vai ser sensacional, vão deixar o nome na história, vão ser lembrados por gerações. Parabéns. Vão ganhar dinheiro? Desculpa. Querem ter possibilidade de explorar o teu patrimônio intelectual, explorar economicamente, querem ganhar dinheiro com o teu capital intelectual? Proteja. Estou aqui Proteja. Depois não vem chorar. E gente já chorou lá no escritório. Olha, estava um rio de choradeira. Tá? Cuidem do trâmite, né? Porque assim, cada processo desse tem um trâmite. Ele é publicado, sofre impugnação, tem análise de mérito, tem que fazer recurso, tem que ser mantido, tem prorrogação, tem quinquênio, tem muita coisa. Então cuidem do trâmite. Tá? Para isso existem profissionais. Busquem um profissional para atender vocês. Tá? E sejam vigilantes na defesa, né? Então assim, verificou que alguém te sacaneou, age. Né? Os caras do Terra Vision lá viram o Google Earth acontecer e ficaram quietão. Se não fosse um escritório de advocacia dar uma provocada neles lá, né, eles não iam nunca agir. Né? Mas eles criaram um negócio inovador e a peleia para chegar onde eles chegaram é grande. Vocês vão ver lá o cara que era o técnico do desenvolvimento, meu Deus, cara, ele trabalhava que nem um cavalo, dia e noite, chegou a surtar. Né? E estava jogando isso tudo fora. Tá? Bem legal a história, vale a pena você assistir. É Batalha dos Milhões, alguma coisa assim. Batalha dos Milhões, Billion, alguma coisa. Tá? Então, vale a pena assistir. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui de encerramento. Queria abrir aí para novas perguntas e questionamentos, dizer para você que a gente está à disposição. E agradecer, né, a paciência, a concentração, né? Acho que meia dúzia só dormiu, então é um bom resultado. Então, eu fico feliz de vocês terem prestado atenção e a gente ter feito essa conversa. Obrigado, tá? Obrigadão. Perguntas? Tudo resolvido? Sabe, dá por ti. Só clica no... Batalha Bilionária. Batalha Bilionária. Cara, 1990, tá? 30 anos. Vocês vão ver a história do filme ali, não existia nada do que nós temos hoje. Nada, 30 anos atrás. Tanto é que o software que eles fizeram, ele tinha que rodar num computador específico. Sim, eles foram buscar, né, numa telefônica lá, um investimento, para poder comprar do servidor. E para fazer o mouse que eles precisavam para girar. Fizeram um trem desse tamanho, o totem. Eles fizeram um totem, o globo terrestre, onde você girava o globo. E daí ia girando lá no software também. Era o mouse do sistema, era um globo terrestre, um totem, cara. É sensacional, você tem que ver isso aí. Porque vocês não vão acreditar que era assim, mas era. Eu me formei em 94, tecnoprocessamento de dados. Os computadores eram CP500, eram tudo junto, assim, teclado, tela, tudo na mesma caixa. Já ouviram falar em CP500? Eu programava naquilo, telinha verde. Hein? Sistema operacional DOS. Sofrido, cara. Nem o Windows tinha. Beleza, gente?